Olá, você que baixou seu material sobre análise combinatória, vamos conferir a resolução de mais uma questão. O que temos aqui? Utilizando os algarismos de 1 a 9, foram escritos números ímpares de 3 algarismos distintos, de forma que nenhum deles termine em 1. Quer saber, então, a quantidade desses números que foram formados? Bom, vamos por partes. Quais são as exigências? Primeira delas, vou formar números com 3 algarismos. A segunda diz que eu não posso repetir algarismos. A terceira, só vou formar números ímpares. E a quarta, eu não posso ter números que terminem em 1. Quando se fala em número ímpar ou par, aí nesse caso temos que ter um cuidado especial em começar a analisar a partir do algarismo das unidades. Quando é que o número ele é ímpar? Quando termina em 1, em 3, em 5, em 7 ou em 9. Mas se a questão exigiu que não possa terminar em 1, então para ocupar essa posição vou ter 4 possibilidades. Ou termina em 3, ou termina em 5, ou termina em 7, ou termina em 9. Então para cá vamos ter 4 possibilidades. Este 4 vai estar indicando essa quantidade. Ou termina em 3, ou 5, ou 7, ou 9, porque não poderá terminar em 1, foi exigência da questão. Outra coisa agora, vamos ter que formar números com algarismos distintos. Então vamos imaginar que eu utilize aqui, por exemplo, o algarismo 9. Se eu usei aqui o 9, ele não poderá ser usado novamente, nem aqui, nem aqui. Ora, mas de 1 a 9 eu tenho 9 algarismos. Se eu não posso usar o 9, vão restar 8 possibilidades. Então aqui poderá aparecer o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 ou o 8. Então são 8 possibilidades. Vamos imaginar, nesse nosso exemplo hipotético, que aqui eu coloquei aqui o 5. Não tem nenhum problema em começar com o 5. A minha preocupação é em ser ímpar desde que não termine com 1. Bom, então se eu usar o 5 aqui, eu não poderia mais utilizar o 5 aqui. Então, nem o 9 e nem o 5. Então, das minhas 9 opções iniciais, vou ter apenas 7. Eu tinha 9, mas eu já usei o 9 e já usei o 5. Então, queimei 2. Então, sobraram 7 possibilidades para ocupar esse lugar aqui. Bora imaginar, nesse meu exemplo hipotético, que eu botei aqui o 4. Então, vejamos só. Para eu formar o 549, por exemplo, eu tive que botar o primeiro algarismo, e o segundo, e o terceiro. Veja que eu estou dando ênfase ao conectivo E. Este conectivo E fará com que eu multiplique as possibilidades. É o chamado princípio multiplicativo ou princípio fundamental de contagem, que eu vou simbolizar aqui assim, abreviando com as iniciais P, F, C. Bora então multiplicando as possibilidades. 8 vezes 7 vezes 4. E esta multiplicação vai resultar em 224. Então eu poderia formar 224 números com as exigências da questão. Agora veja que sortudo é esse número aqui. Ó. O 549 é apenas um dos 224 exemplos que eu poderia ter usado para resolver essa questão. Bons estudos e até o nosso próximo vídeo.